Oi, criança. Faz tempo que eu queria falar sobre esse assunto, mas eu estava escrevendo umas coisas, muitas coisas, aliás, e, e acabou que ficou para agora, né? É meio complicadinho, mas eu vou tentar facilitar. É meio complicadinho porque o nosso cérebro, a nossa mentalidade não está acostumada com isso. Então é uma ideia nova e quando a gente joga uma ideia nova na mente, bem provavelmente ou a mente bloqueia esse assunto. É como se ela não visse, sabe? É como assim, é como se, por exemplo, um elefante rosa passasse na frente da pessoa e a pessoa não percebe porque a mente dela não está acostumada com aquele elefante rosa. Então, às vezes, um assunto que nunca foi tocado, que nunca foi falado, ele não é visto, ele não é ouvido, ou então a pessoa ela se recusa a ouvir aquilo porque, como é um assunto novo, a pessoa tem que ter a cabeça aberta, a mente aberta para receber uma informação. O sistema de pensamento dela já está feito, já está pronto, né? Já foi feito na idade adulta. E aí é muito difícil o adulto ele conseguir assimilar uma ideia novíssima, sabe? Então, a mente, quando ela está acostumada com um tipo de formação, ela não aceita ou ela se recusa a outro tipo de informação entrar na mente dela. E isso porque o sistema de crenças já fechou algum local que tenha aberto para receber mensagem nova. Por isso que é muito mais fácil para uma criança aprender uma coisa, porque o sistema de pensamento dela, formado pelo sistema de crenças, não está fechado. Mas é muito importante você prestar atenção nisso que eu vou falar, porque a partir daqui você vai entender o que acontece. Por que nós não conseguimos entender as coisas e ter a compreensão da maioria das coisas. Porque assim, como eu sempre tô falando, eu sempre tô falando que nós somos uma somente, a partir do momento que essa mente, ela cai na matéria, ela começa essa mente, ela é una, ela é pura luz. E quando ela cai na matéria, a energia dela, as forças dela fica impura. Então, ela vai perceber de acordo com o grau de vibração da dimensão, digamos assim, que ela vai descendo. E isso é muito mais fácil de entender nos Vedas, né? Nos estudos dos Vedas, ou então no estudo do Cabala. Por quê? Porque tem isso tudo muito bem explicadinho, muito mastigadinho, mas acontece que os cabalistas, eles não deixam essa informação livre, ou muitas vezes eles até deixam, mas para a pessoa ela conseguir assimilar essa informação, ela tem que estar com a mente aberta, porque a mente aberta, ela vai fazer com que a pessoa esteja com a vibração alta, e aí a percepção dela disso vai ser ampla. Porque o mundo, esse é um mundo de percepção. Então não adianta você ler um livro que tem tanta informação se a sua percepção vai estar num grau inferior, sabe? Então, todas essas palavras que eu tô falando aqui com você é para tentar fazer com que você abra a sua mente para receber informação. Porque se não, o que eu for falar para você, você ou não vai ouvir, ou não vai aceitar, não vai compreender, não vai assimilar, entendeu? Então, essas palavras que eu vou falando antes de tocar no assunto, é já uma lavagem, sabe? Uma limpeza de crenças, digamos assim. Então é assim, sem mais delongas,
a nossa mente puríssima, a nossa mente sem nenhum tipo de força impura, sem nenhum tipo de corrupção, ela é chamada de altar. Nós a conhecemos como altar. Altar não é uma estrutura propriamente dita. Porque é o seguinte, quando a mente, a pessoa, essa mente que caiu na matéria, essa consciência que está nessa vibração, ela não tem muita preocupação realmente de como purificar a mente dela. Esse altar, tanto íntimo, tanto abstrato como concreto, tudo isso vai se subdividir de acordo com o que ela acredita que ela seja, não de acordo com o que ela é. Porque o que ela é o altar limpo e íntegro. Esse altar, ele não é uma estrutura. Só que quando a mente ela está tão fora de si, ela está tão apegada na matéria, ela vai traduzir todas as coisas, todas as palavras, todas as situações, tudo que ela viver no dia a dia, ela vai traduzir de acordo com a linguagem desse altar. Se ele estiver impuro ou profanado, que é a mente que está totalmente presa na matéria, se ele estiver preso na matéria, ele vai traduzir tudo de acordo com o que ele acredita que ele é, de acordo com essa impureza, de acordo com essa impureza. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque é o seguinte, as pessoas elas leem a Bíblia e elas não entendem, e elas fingem que entendem, e aí elas começam a adorar uma forma de altar concreto que não tem nada a ver do altar interior, que é o verdadeiro altar. Quando a mente ela está presa na matéria, tudo que ela vai traduzir, até a Bíblia, até as outras escrituras, ela vai traduzir de acordo com essa carga de pedra que tem na mente dela, que são as impurezas das forças da matéria. Então, é inacreditável, mas como a mente é una, quando ela cai na matéria, ela se subdivide, ela se quebra e ela acredita estar separada de si mesma e cada parte começa a atuar como se fosse a parte de si mesma. Esses são os eus, né? Essa é a criatura que cai na matéria. E aí eu vou muito lentamente, porque a partir do entendimento disso que eu tô falando, vocês vão entender o que eu vou falar. Então, as pessoas elas leem a Bíblia e elas não entendem, porque elas vão traduzir de acordo com o que elas acreditam que elas são. E como só existe uma mente, a mente que caiu na matéria, ela acredita ser o corpo físico dela. E quanto mais é o apego dela pela matéria, a matéria eu me refiro também aos desejos da mente, aos desejos que a mente pensa que o corpo tem, mas na verdade são apetites mentais, são apetites do ego. E a partir desses desejos e os desejos materiais, tanto apetites como desejos por bens materiais, todos esses desejos são certas impurezas que vão afastá-la do verdadeiro conhecimento dela mesma. E aí, quanto mais a mente ela vai se afastando, ela vai se subdividindo. E quanto mais que ela se subdivide, ela fica presa no tempo, porque ela acredita estar separada dela mesma. E se for uma pessoa, uma mente, né, que está presa na personalidade, sendo assim uma pessoa, uma criatura, ela acredita que ela tem um inimigo, a distância que ela tem, que é o estado mental dela, porque o estado mental, ele vai ser traduzido em tempo aqui nesse mundo físico. Mas o tempo e o espaço, eles não existem, eles só são estados mentais. E aí, a pessoa que ela tem um inimigo, aquela distância sentimental que ela tem daquela pessoa, vai ser a mesma distância, o tempo vai ser a mesma distância que será
a tradução de tempo que ela vai permanecer aqui no mundo. Então, o mundo é uma espécie de castigo que a mente se colocou. A mente está presa no mundo. O espaço e o tempo não existem. Só existe uma mente. E quanto mais a pessoa ela está presa nessa personalidade dela, quanto mais ela está presa na personalidade através da matéria, ela se afasta dela mesma. E aí ela acredita que ela é outra pessoa. Ela não sabe que ela é a mesma. Ao estado, ao grau da loucura. A pessoa, ela se perde dela mesma e ela acredita que ela é uma outra pessoa. Então, só existe uma mente, tá? Só existe uma mente. E acontece, o que eu quero falar a partir daqui é que a Bíblia, ela é escrita, né? Ela foi escrita em hebraico, né? E para a pessoa entender a Bíblia, para começar, ela vai ter que entender o hebraico e ela vai ter que, além de entender o hebraico, ter uma coisa mais profunda. Por quê? Porque além a pessoa ter um certo tipo de conhecimento mental, não é o bastante. O que vai acontecer? Ela vai se prender ao altar físico. Só que como Deus, né, essa força infinita, esse poder onipotente, onipresente, é um com a mente que ele criou, que é o filho dele, todo o conhecimento que ele tem, ele passa para o filho. Só que como a intenção do filho é o que faz com que ele esteja unido com o pai dele, porque eles são uma só mente, e o que não faz parte da mente do filho o afasta de si mesmo. E aí, o que acontece? A partir do momento em que a mente ela pensa que ela é uma pessoa, ela pensa que é um corpo físico e ela esqueceu quem é ela perde o conhecimento de quem ela é. E ela perde, além de perder esse conhecimento, né, a partir das forças e dos desejos impuros da matéria, ela perde todo o conhecimento e toda a noção de todas as coisas. E aí, é como se nós todos aqui no mundo, nesse mundo de tradução, de mudança de canal de rádio, é como se cada um ouvisse uma estação de acordo com a vibração e de acordo com a intenção dos pensamentos dele. Então, cada pessoa, ela vai traduzir todas as coisas de acordo com essa intenção, de acordo com esse pensamento. E aí, todas as coisas que estão aqui no espaço e no tempo, elas podem ser mudadas, porque elas não são reais, elas são formas. Tudo que forma, que muda de forma, não é real, porque é formado. Tudo que é formado e muda não é real, porque pode ser mudado. A verdade, para ser verdadeira, ela tem que ser eterna, ela tem que ser imutável. E essa mente do Filho de Deus, o Filho da mente perfeita que Deus criou como Ele próprio, essa mente, ela é imutável. Mas aí, o que acontece com a questão dos símbolos? Existe, além da pessoa, para entender a Bíblia, ela tem que saber o hebraico, ela tem que entender a Torá, ela tem que entender o que tem por trás da palavra. Aí que você entende que a letra é morta, né? Mas o Espírito vivifica. A palavra, ela é só uma forma. A palavra, ela pode ser mudada a qualquer momento. A palavra é um símbolo de um símbolo. Então, ela não é real.
E o que, sabendo que mesmo você lendo uma escritura, você não vai poder ver a verdade, porque a verdade ela não pode estar em formas, ou seja, a verdade ela não pode estar na palavra. Então, como a palavra ela pode ser mudada e nós somos a mente perfeita que está perdida na imperfeição, na ideia, na ignorância da imperfeição, deveria haver uma forma por trás das formas. Deveria haver uma forma perfeita dentro da forma da imperfeição. E aí é que entra uma linguagem por trás da linguagem, que ela é só assimilada através do poder do Espírito Santo, que é uma linguagem que ela é conhecida pelos cabalistas, só que não é uma linguagem que é acessível, sabe? É uma linguagem, essa que é o que eu queria falar o tempo todo nesse vídeo, que é uma linguagem que ela não é acessada pelo conhecimento humano. Muitos cabalistas conhecem e muitos espirituais, por quê? Porque essa mente que ela está aqui, ela está perdida nesse espaço. Quando ela procura realmente, ela tem vontade realmente de se conhecer, aí a mente ela começa a se abrir à verdadeira informação do verdadeiro altar. E aí que entra a linguagem que está fora de forma. É a linguagem que não está no mundo. Então, eu vou falar para vocês a linguagem que existe por trás da linguagem. Eu a chamaria de espírito da palavra, que é a linguagem dos ramos, que é uma língua que está por trás da língua. É a linguagem dos ramos. Então, para a pessoa entender a Bíblia, ela tem que entender a linguagem dos ramos. A linguagem dos ramos é uma linguagem que está acima da forma, porque ela não está presa à forma. Como ela está em uma vibração muito além, ela está numa vibração muito mais alta, imensamente, não tenho palavras para falar sobre a vibração dessa linguagem. Ela é uma linguagem que ela só é acessada dentro do altar interior. Os cabalistas conhecem essa linguagem, e porque os cabalistas, eles realmente são pessoas que estão conectadas a esse altar interior, tá? Essa verdade sobre si mesmo. E para entender a Bíblia, você vai ter que entender a linguagem dos ramos. Se você quiser realmente entender, essa linguagem dos ramos vai se revelar a você. É uma linguagem do espírito, e ela está além dessa dimensão de espaço e tempo. Mas com o tempo eu vou ir falando as palavras em hebraico e alguns textos da Bíblia, o Apocalipse e tudo mais, e eu vou falar o que está escrito e eu vou traduzir com a linguagem dos ramos, tá? Isso vai ser bem interessante. Mas se você estiver interessada em entender a verdade, a alma das escrituras
e entender a verdade por trás de toda essa ilusão de espaço-tempo. Então vai ficando por aqui, porque o meu maior prazer é falar com você. Porque você sou eu.